Olá, pessoal. Hoje eu vou conversar com o Gabriel Sobrinho, ele que está aprovado no concurso do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás para soldado. Gabriel, quero agradecer a sua disponibilidade de dar essa entrevista. Você que também já deu entrevista por escrito, né, que está disponível no nosso site, agora dando entrevista em vídeo também, para o pessoal ver que quem passa em concurso é gente de verdade, não é nenhum ser de outro planeta, que é possível, sim. Então, obrigado por ter topado também dar entrevista em vídeo. Parabéns pela conquista. E para a gente já começar, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. E assim, eu me chamo Gabriel, né, sou nascido aqui de Goiânia, tenho 26 anos e sou formado no curso de redes de computadores. E é isso, não tem muito mais. Quando eu penso ali na sua formação, né, a gente pensa em concurso Uhum, público, sim, mas uma área mais de isso, gestão, né, não numa área de uhum, segurança pública. De onde pois veio é. a vontade de fazer concurso público? Quando que você iniciou? E como que foi a questão da escolha da área? Eu venho já de uma família que tem pais, tios que já são funcionários públicos, né. A maior parte dessa família já são da área militar, então Uhum, meio que já deu uma encaminhada no que eu ia seguir. Para começar o estudo de concurso público mesmo, um dos principais motivos foi a estabilidade, né. E a uhum, remuneração também que é muito boa. E uhum. aí deu aquele pontapé para começar essa jornada. E quando que foi esse começo, esse início? Foi acho que final de maio de 2021, que eu saí Uhum. do emprego e comecei a me dedicar só aos estudos. Uhum. Aí vem investir numa cadeira confortável aí, porque já sabia que ia Foi, passar muito tempo estudando. exatamente. E aí Aham. veio a aprovação no concurso em casa, né? Já tinha passado pela experiência antes de aprovação. E qual que foi a sensação na hora que Não, você viu seu nome na foi o lista dos primeiro. aprovados? Não, foi bom demais ver o nome lá, cada etapa aparecendo na listinha certinho, depois daquele aquele sofrimento, tanta coisa que teve que arriscar, e no final deu certo. Uhum. Mas tinha feito outras provas também, mesmo não tendo Sim, experiência de aprovação? sim, eu cheguei a fazer uns concursos, assim, parecidos, ou às vezes tinha alguma matéria em comum, eu cheguei a fazer para ir já acostumando com o ritmo de prova, né. Muitos Uhum. eu fiquei batendo na trave, outros foi meio longe, mas estava sempre fazendo. Uhum. Da área de segurança pública também, todos? Isso, aham, Uhum. exatamente. E o fato de você estar fazendo concurso aí para a área militar, né? Você é jovem ainda, mas a Aham, gente sabe que existe um limite de idade também, né? Ainda isso. teria muito Uhum. tempo pela frente aí, mas isso É, era motivo de apreensão para você ou não era uma preocupação ainda, já que faltam alguns bons anos para chegar no nã limite? não, foi uma preocupação, porque aqui no Goiás o concurso estava em média de a cada 6 anos, né. Então Hum, se eu não passasse nesse, provavelmente no outro já ia bater o limite de idade. Então ficou uhum. aquela pressãozinha assim. E vale a pena até o pessoal ficar atento, né, que os concursos de carreira militar, da área de segurança pública tem limite de idade, isso varia de estado Isso. para estado, e varia de estado para Uhum. estado também, se você pode completar até a data da inscrição, até a data da nomeação, até a data da prova, né, tem esses Isso. detalhezinhos aí que vale a Uhum. pena ficar atento. Você comentou que pediu demissão do emprego, se dedicou Foi. exclusivamente aos estudos para concurso público, mas por mais que tenha disponibilidade de tempo, ninguém consegue ficar aí, né, o tempo todo É, não. focado, de fato, estudando com qualidade. Tem muita gente que preocupa Uhum. com quantidade, mas esquece da qualidade. Você costumava ficar Exatamente. quanto tempo se dedicando aos estudos para concurso público e o que mudava no pós-edital? Minha rotina, eu percebi que meu horário de estudo era geralmente matutino e o vespertino. Eu, no período noturno, eu não rendia mais nada, né. Então eu aproveitei isso, usava a noite mesmo para descansar, ficar tranquilo, e na parte da manhã eu estudava, fazia uma revisãozinha básica, e à tarde era o momento que eu entrava para valer nos PDFs, nas trilhas. Eu acho interessante esse autoconhecimento, né? Tem gente que Uhum. prefere acordar bem cedo, estudar de madrugada, pensando na questão do Isso. silêncio, de produtividade, de absorver conteúdo enquanto não tem nada na mente, né? Eu, se acordar, sei lá, 5, 4 horas da manhã para estudar, eu não sou ninguém, eu sou um zumbi, assim, sabe? Sou só corpo Aham. presente, porque a mente demora um pouquinho É, para começar a demora. funcionar. Então, ter esse Uhum. autoconhecimento, né? Claro que tem gente que tem necessidade de estudar no tempo que tem, mas quando tem essa Isso. possibilidade, é importante você saber ter esse autoconhecimento. Você comentou que veio, né, que vem de uma família de servidores públicos, mas eu acho Isso. que a forma de estudar, até pelo avanço da internet, pela disponibilidade de materiais, ela vem mudando com o passar do tempo, Mudou né? O muito. concurso tem Uhum. se tornado cada vez mais concorrido, o que exige Isso. que o concurseiro, como dizem, seja um concurseiro profissional, e para isso é É, preciso tem que muita ser. dedicação. A família, eu entendo que apoiou, né, a sua decisão de Isso. estudar para concurso, mas Uhum. entenderam também tamanha dedicação, até pela sua idade, estava achando que estar muito tempo trancado no quarto, precisava sair mais, se divertir mais. Foi assim, a família até que chegou a entender de boa. O pessoal, assim, que não costuma entender mais é os amigos, né, que eles não vivem nesse rotina, eles não entendem a necessidade de tudo isso, né.
E aí eles pegavam um pouco no pé, ficava chamando, convidando, e eu toda vez tinha que negar, né. Uhum. Uhum. Mas a família até que eles entenderam mais. Uhum. Eu vejo a frase, né? Não, você é inteligente, você mandou bem na faculdade, mandou bem na escola, vai mandar bem no concurso também. É É bom que tem os que mesmo. acreditam nisso, que são aqueles que vão lá Uhum. só para fazer a prova e não conseguem a Isso. aprovação, né? É preciso até o Uhum. pessoal não ficar com muito medo de número de inscritos, que muitos estão lá porque a É, porque família acha, as pessoas próximas acham, não, você é inteligente, vai lá que você faz a prova, que você vai passar, mas não é bem é. assim, né? Não, é totalmente diferente. Se a pessoa Uhum. não pegar lá para estudar todo dia, e lá só confiando mesmo no conteúdo básico, não vai não, o trem tá muito avançado. Uhum. E quando que foi e como que foi que você conheceu a Estratégia Concursos? Um amigo da família, o filho dele era aluno do Estratégia, né, e inclusive esse filho dele foi aprovado na PF e na PRF. E aí ele foi e indicou o Estratégia para meu pai me passou para mim, e eu assinei, e desde então tô aí. Uhum. Isso foi desde o início ou você chegou a experimentar outros materiais? Não, foi desde o início. Ele Uhum, foi, passou e eu já continuei com Estratégia. uhum, Gostei muito e tudo. uhum. E você falou que Uhum. gostou muito, né? Claro que a indicação Isso. ajuda, mas quando você Aham. conhece ali, né? Gosta, a pessoa fala, vou te apresentar alguém aqui que é muito bonito. Às vezes seu gosto pode ser um pouco peculiar, né? É. E no caso do Uhum. material, você foi lá experimentar por indicação, mas o que foi que mais Isso. te atraiu, que fez você continuar com estratégia? Foi os PDFs e, o plano, né, que era eu não me lembro agora, mas era um ilimitado que dava acesso a vários cursos, né. E isso me deu uma Uhum, possibilidade muito grande de eu conseguir adaptar meu rotina de estudo. Igual, por exemplo, às vezes surgia um concurso da mesma área, só que outro cargo, né. Eu conseguia, com a mesma assinatura, aproveitar tudo e ia engatando muito rápido, e sempre uhum, atualizado e tudo. E, assim, um PDF bem montado com as coisas que realmente importavam. uhum. Certinho, texto e questão, muito bom. Uhum. Você comentou, citou PDFs, né? Então, foram a sua Isso. base, mas chegou a utilizar videoaulas em alguns momentos. Sim, cheguei. Às vezes, uma matéria que era mais crítica, né, e precisava de um cuidado maior, aí eu ia para videoaula. Mas Uhum, no geral, assim, eu ia no PDFzão mesmo. uhum. E o que que era a matéria mais crítica para você? Qual que é a área que você Ah, tinha mais dificuldade? era o processo penal militar e o português. Essas 2 eram violentas. Uhum. Eu vejo muita gente que tem esse pré-conceito de quem tem formação em Uhum, direito vai sair na frente na hora de estudar para concurso, né? Eu acho que pode sair isso. na frente pelo conhecimento técnico da matéria, mas a forma com que é Uhum, cobrado em prova, todo mundo que é formado em direito fala que é muito diferente do que é cobrado em prova da faculdade, né? Que uhum. você precisa não só ter conhecimento, mas saber como cai, conhecer a banca. Direito, foi algo que você teve dificuldade, ou justamente pela área escolhida, né? Ter Pois facilidade, por é. ser algo que você Uhum. gostou. Eu fiquei até surpreso, porque eu cheguei a gostar de estudar direito, igual direito administrativo, constitucional, até o penal foram assim, naquele início foi algo bem diferente, né, do meu padrão, mas com o tempo eu fui lendo, fui acostumando, eu gostei bastante. Achei bem Uhum. interessante. Você comentou sobre a trilha, né? Você Isso. usou até então, foi só no início dos estudos? Eu pegava uma trilha que ou já estava pronta, ou igual teve no pós-edital, né, que eles lançavam aquela trilha já certinha, contando até o dia da prova. Elas aí eu seguia ela à risca. Pegava toda semana, acho que era na segunda-feira, saía, e só fazia lá, só dedicava a trilha. Uhum. Eu acho interessante, né? Eu falo que se algum dia eu for estudar para concurso, eu quero trilha para o meu concurso que eu for Uhum. fazer também, Não, é porque muito bom. ela eu acho que te dá uma segurança de saber que você está estudando da forma certa, misturando as Isso. matérias ali da forma que tem que Uhum. ser, fazendo revisão, fazendo questões, né? É algo, digamos assim, que não é personalizado, porque é uma trilha para aquele determinado concurso, mas que Isso. pessoas com tempo diferente de estudo, com disponibilidade Uhum. diferente, vão utilizar, mas você consegue personalizar, né? Quantas atividades você vai fazer por dia, se é algo que você já estudou, você Isso. pula ali a atividade. Então, se Uhum. algum dia eu for estudar para concurso, eu quero trilha também, quero Não, poder é muito bom. seguir a trilha. E aí, então, Muito você bom. seguir ali, arrisca revisões, momento de fazer questão, quantas matérias você Isso. estudar ali, as atividades que vão ser feitas. Uhum, eu segui à risca a trilha. No máximo, assim, quando eu tinha uma matéria que eu sentia uma dificuldadezinha, aí eu complementava ela, né, fazia umas questões a mais, fazia uma revisão a mais, aproveitava os próprios resumos que tem lá dentro da plataforma, né, já pronto, que era só pegar, baixar e ler. Aham. E pelo jeito você foi prático, né? Falando aí sobre Foi. baixar, já o resumo, ler, mas Isso. eu vejo, eu, por exemplo, sou uma pessoa muito visual, então, quando eu estou estudando alguma coisa para me ajudar na memorização, eu tenho que grifar, eu tenho que anotar, eu tenho Isso. que ter alguma coisa ali minha que me ajuda na Uhum. memorização, e depois pode ser até utilizado para revisão, mas é mais para memorização. Você teve Isso. alguma dessa estratégia também para te ajudar na hora que você estava estudando?
eu tinha a de marcar. Eu marcava, assim, as partes que eu achava fundamentais, né, para quando eu fosse fazer a revisão já dar um detalhezinho, atenção maior. E também eu costumava marcar as questões que eu errava, ou sentia alguma dificuldade, ou às vezes até respondia com uma certa dúvida. E aí foi Uhum. basicamente isso. E era, Anotar era muito raro. uhum. Era uma marcação virtual ou você tinha material impresso? Não, era virtual, era pelo próprio PDF mesmo. Eu pegava lá, Uhum. fazia a marcaçãozinha e deixava isso salvo. A grande vantagem, né, da marcação virtual, porque eu acho que talvez numa primeira leitura, quando você é novato Isso. ali naquela matéria que você Uhum. está estudando, você vai fazer igual aqueles memes, né, de deixar tudo marcado É, ali e tudo. depois você vê que nem tudo é importante. Aham. Tem umas partes que sempre cobra mais, outras fica ali. É bom só pra você ter uma noçãozinha. Uhum. Uma vez eu fiz uma entrevista com uma pessoa que foi aprovada em concurso da carreira jurídica, não vou me lembrar agora exatamente qual, mas uma coisa que ele me falou interessante, né? As suas marcações, os seus resumos, não é o que é o mais importante, é o que é mais importante para você, no final das contas, Exatamente. porque às vezes tem uma coisa ali que despenca e prova, mas se você Uhum. sabe, né? Você não precisa É. revisar com a mesma frequência daquilo que cai em prova e que você ainda não sabe. Então tem que ser realmente Uhum. personalizado, não só pensando Isso. naquilo que mais cai, mas naquilo que você tem mais dificuldade de É. aprender, né? Apesar do que, como eu disse no primeiro momento, tudo parece ser novidade, tudo parece ser difícil, Uhum. tudo parece que vai É. cair na prova, né? Isso, aham. E fazer questões, para você, qual que é a importância de fazer questões? E tem ideia de quantas questões você fez? Ah, não, questão é é o como se diz, é a base do estudo. Se não faz questão, é meio que estiver jogando tudo fora. E eu, assim, eu fazia pelo menos 30 questões por dia, né, de segunda a sábado, porque domingo era um dia que eu ficava mais tranquilo, eu deixava para um descanso. Mas é assim, questão eu estudava, logo em seguida questão. E assim, o bom do PDF era isso, que tinha as questões sem resolução e também tinha as questões comentadas, né? Às vezes tem Uhum, aquele exercício, você sente aquela dificuldade, você não tem nem ideia de como começar, por onde vai. Você vai lá, dá uma olhadinha lá, bem comentado pelo professor e dá ajuda. Mas uhum. o exercício é o que faz fixar na cabeça, é um trem esquisito. E além de questões, fazer simulados também? Fazia. Uhum. Fiz todos lá pela estratégia e acho que na reta final foram, eu não sei se foram uns 3, mas todos que estavam disponíveis assim eu fui fazendo. Uhum. E fazer como se estivesse resolvendo questões ou fazer simulando o momento de prova mesmo? Era simulando mesmo, eles, se não estou enganado, era no domingo, pegava lá o simulado, eu já fazia, e aí o bom é que eles disponibilizavam você colocar o resultado, né, aí tinha até também uma classificação, assim, você dava para ter uma Uhum. ideia como que estava a concorrência, como que você estava indo. Uhum. E aí, o que que mudava para você na semana que antecedeu a prova, né? O que que mudou para você? Você diminuiu o ritmo, acelerou mais, e véspera de prova também foi dia de estudo ou dia de descanso? Foi assim, eu dei uma diminuída no ritmo, porque eu fazendo as outras provas, eu percebia que na véspera da prova eu desesperava, tentava ver aquele tanto de coisa, e às vezes eu via um negócio que não tinha aprendido e aí batia já mais um desespero e tudo. Nessa eu só peguei mesmo o que eu tinha de fazer a revisão, dava aquela leiturinha, mas como se fosse uma leiturinha para descontrair, né? Uhum, E aí, tanto que chegou no dia da prova, eu fiz super tranquilo, as questões foi aparecendo, eu fui lembrando direitinho o conteúdo, não deu aquele problema que às vezes você fica nervoso, começa a embaralhar as ideias, tudo. E nesse dia, como eu estava tranquilo, eu não senti nada disso. Foi totalmente diferente. uhum. E essa tranquilidade, você acha que é sua mesmo, ou foi pela experiência de prova, pelos simulados, por ter a certeza de que você deu o seu máximo ali até aquele momento de prova? Ah, não, foi pela experiência. E assim, também, você começa a fazer tanta questão, tanto simulado, que chega no dia da prova, parece que você tá lá só no mais um dia fazendo uns trem tranquilo, assim, sem se preocupar. Você até olha assim, você fala, essa questão aqui eu já fiz em algum momento. Aquela ali Uhum, também eu já fiz. Essa aqui é parecida com tal. Então você olha assim e já fala, ó, já fiz isso aqui. E você vai ficando, uhum, vai ganhando confiança no dia da prova. uhum. Eu mesmo que eu não fiz a prova e fui lendo as questões, falei, não, isso aqui tá dentro do que eu já vi. Eu fiz a Uhum. prova assim, sorrindo, tranquilo. Não, quem é aluno do estratégia olha e fala assim, não, isso aqui está dentro do que eu vi. Não posso não lembrar, mas que eu vi, eu É, vi. mas tá dentro do. Que Isso aqui eu estava já que tava passei. no material, que eu passei por isso, eu sei. Se eu lembro a resposta, Uhum. já é outros 500, Já não né? é os 500, mas eu me lembro, passei isso aqui. E eu fiz uma outra entrevista agora há pouco com um aprovado, pelo que ele me falou, teve, além da prova objetiva, teve a discursiva também, né? Isso, aham. E aí, como é que foi sua preparação para essa parte da prova, tanto no que diz respeito ao conteúdo, quanto na parte mesmo da escrita em si, né? Da estrutura do texto? Assim, na discursiva, eu quando comecei a estudar, era uma das matérias que eu tinha mais medo, né?
Acho que é normal do concurseiro, ver a redação, você fica assustado. Mas aí depois, com o tempo, eu comecei, pegava escrever, pegava lá toda semana uma redação, uma redação. E com o tempo eu comecei, além de perder o medo, eu tive aquela sensação de tentar ir testando as coisas. Por exemplo, e se eu fizer isso aqui, se eu escrever desse jeito aqui, o que que acontece? E eu fui fazendo e fui percebendo o que que dava certo, o que que dava errado, e aí foi perdendo esse medo e o trem foi desenvolvendo. Chegou Uhum. no dia lá da prova, eu fiz a redação assim com um tempo bem tranquilo, foi, nossa, foi muito de boa. Uhum. E geralmente segurança pública é atualidades, né? Foi o caso da Isso, sua prova? aham, foram atualidades. Uhum. E como que E você a, fez para direcionar o seu estudo, né? Quando fala em atualidades, você liga o jornal, tudo que passa ali é atualidade, né? Então, isso, aham, teoricamente, tudo que está ali pode cair. O concurseiro já não tem muito tempo, né? Foca mais na uhum, objetiva, foca na discursiva, na parte estrutural, mas você tem que ter argumento. Então, como que você fez isso. para focar o que estudar, né? O que ter conhecimento dentro dessa parte de atualidades? Eu tenho aquele negócio do noturno eu não render muito, né? Aí eu aproveitava esse período, pô, às vezes ia atualizando as notícias e tudo, eu ia lendo, sem, como se diz, sem peso nenhum. E aí, como eu fazia isso quase todo dia, ia lendo, ia vendo, a informação foi entrando, foi absorvendo. E aí, quando eu vi lá, chegou no dia, bateu o assunto, eu falei, peraí, eu já li sobre isso aí naquele dia. E foi só colocando lá, tudo tranquilo. Uhum. E se não bastasse, né, ter prova Aham, objetiva, discursiva, ainda tem TAF, né? Que tentar, momento que o tem. TAF começou a ser uma preocupação para você, você começou a fazer seu treino direcionado? Até o dia da prova, eu fazia assim os exercícios básicos, né? Fazia uma corridinha, dava uma treinada no exercício aeróbico e tudo. A partir do momento que saiu a redação, saiu a nota da redação, que foi em dezembro, né? E o TAF foi um mês depois, aí eu comecei mais forte ainda. O TAF é puxado, né? Tinha corrida, travessinha, altura, flexão, barra e a natação, né? E aí eu Uhum, comecei a ver qual que era o que eu mais tinha dificuldade, né? Desses exercícios. E o que eu senti mais dificuldade era a corrida, né? Então eu uhum, comecei a focar mais nela. Ia lá, corria, mas o mais importante também é que não pode esperar, né? Porque perto do TAF dá aquele pique de loucura, querer tentar resolver, treinar todo dia, sim, sim, sim. É perigoso dar uma lesão e atrapalhar tudo de vez, né? uhum. Então E eu fui, não, foquei na corrida, fazia um treino um dia sim, um dia não, via se estava melhorando, dava uma olhada também nos outros candidatos, né, que se serve como um exemplo, via o que ele sugeria, ver se encaixava comigo, e com isso até o dia da prova, foi assim, nas últimas semanas assim, eu já fui mais de boa. e você falou sobre lesão, né? Principalmente para a Isso. gente aí que está na região centro-oeste, a gente está numa época do Uhum. ano muito seca, né? Aqui começou até a chover agora, assim, uma coisa É. rara nessa época do ano aqui em Aham. Brasília, Foi, deu uma chuva. mas é uma região muito seca, né? Então, se você não faz um Uhum. treinamento correto, não chega preparado no dia, infelizmente a gente teve casos recentes até de pessoas que passaram mal, né, aqui na Isso. região centro-oeste, num teste de Uhum. TAF, infelizmente chegou a óbito, né? E não foi o primeiro, infelizmente. A gente já Não. viu outras notícias assim. Então, a questão da preparação não é só porque pensar assim, ah, eu estou em boa forma, né? Vou dar até Não. um depoimento pessoal aqui me entregando, né? Eu Aham. sou assim de corro na rua, né? Esporadicamente vou à academia. Então, acho que foi Aham. uns 5, 6 anos atrás, a estratégia falou assim: ó, a gente quer gravar um TAF mostrando como que é para a mulher Aham. as principais exigências, né? Olha, tô em forma, né, magrinha, aqui, Tá tranquilo. ajuda na gravação. Na hora que eu comecei, que foram me mostrando como que eram os exercícios, você tem que fazer da forma certa, né? Na hora que foi É, lá, você todo. ficar na barra pendurado um pouquinho, né? Esse Isso. vídeo é antigo, não dá para ver, mas eu estava na Uhum. cadeira, fazendo cara de esforçando ali, Tá porque eu não esforçando com dei tudo. conta, eu não consegui. Então, assim, achar que só porque você faz alguma atividade física, que você está em forma, qualquer coisa assim vai ser suficiente, não é. Você tem que fazer um Não, treinamento direcionado, né? tem que treinar e tem que ter aquela constância, assim, chegar lá no dia de boa. Porque senão Uhum, chega lá, às vezes fica muito tempo sem treinar, bate aquele desespero, às vezes toma coisa que não devia e acontece as fatalidades. uhum, E inclusive assim, a parte de exercício para mim foi um dos que mais me impactou, porque eu era da área de redes, né, da área de informática, não é um pessoal muito atleta, né? Meu ritmo de vida era totalmente diferente, eu ficava só no quarto, gostava muito de comer besteira, praticava quase nada de exercício, né? Mas aí eu fui com o tempo,
treinando devagarzinho, com certa constância, e as coisas foram desenvolvendo. Uhum. É claro que no curso de formação, e depois você vai desenvolvendo técnicas também, né? Mas um Isso, bombeiro precisa já entrar já sabendo correr, nadar, porque isso. a gente, Uhum. quando fala em corpo de bombeiro, a gente pensa na primeira coisa que é apagar incêndio, mas não é só isso não, né? Né, É não, é entrada na tudo. água, em lagoa, em rio, em mar, em tudo, Calar, fazer para tudo. escalar dentro da ambulância, dessa questão de dar os primeiros socorros ali, fazer encaminhamento. Já participei de treinamento de você utilizar aquele material para fazer o corte do carro, precisa fazer um corte correto, porque se É, você cortar no lugar errado, o carro já. vai abaixo com as pessoas dentro. Então, assim, é claro que Uhum. as coisas, você vai aprender técnicas ali, mas essa parte Isso. de você estar com o corpo em forma, né? Parece assim, fazer o corte ali, você aprende a técnica, que isso tem a ver com TAF. Se você não tiver com a força para segurar o Para equipamento para segurar, fazer não esse vai. corte, ou até mesmo ali no carro, no momento que você precisa fazer segurar, tirar a pessoa de dentro de um local, você não vai lidar só com pessoas pequenininhas, né? Que você vai ali Não. atirar e pronto. Então, realmente, É, o TAF precisa estar em dia, é que nem tem que estar em parte da dia. matéria objetiva, né? Porque você Isso. realmente vai Aham. utilizar depois no seu trabalho, não é só ali para o concurso e pronto, né? E você Isso. fala muito, com muita tranquilidade da sua preparação, mas eu não imagino que foi tão lindo assim. Talvez o sorriso grande seja porque agora Aham. já veio a aprovação. É, Para agora já tá você, mais de boa. o que foi Isso. mais difícil nessa sua jornada? Eu falei, né, dessa mudança no hábito de vida. Para mim, a parte física foi o que mais me deu aquele impacto, né? Pra você ter noção, eu quando resolvi trocar, eu segurava lá na barra, né? Eu fui lá tentar fazer, eu não estava conseguindo nem aguentar meu peso, assim, né? E aí no início bate aquele desespero, bate aquele medo, será que vai dar, será que não dá e tudo. Mas é aquele negócio, vai lá, todo dia eu segurava, eu vi que estava aumentando o tempo, foi de 10, 30, 1 minuto. Quando eu vi, saiu a primeira barra, e na hora que saiu aquela primeira barra, já deu aquele alívio. Eu falei, ó, vai dar certo. E com o tempo fui melhorando, fui evoluindo. Aí parece que uma coisa vai levando a outra, né? Assim que eu comecei a fazer a barra, eu senti que a minha corrida também. Porque eu, quando comecei a correr, eu dava aquelas branqueiras, dava aqueles negócios feios, sabe? Que você passa vergonha quando você treina. Mas com o tempo fui treinando. Ia lá, passava vergonha quase todo dia, mas fui indo. Não parei, Uhum. não. Quando Correr que. parece algo tão natural também, né? A gente É. aprendeu a andar, pequenininho corre, brinca de Uhum. pique-esconde na rua, cresce correndo, vai ser fácil. Aí fala assim, não, 2 quilômetros, 2.400, parece Dois, pertinho, quatro. mas Parece coloca isso para pertinho. você ver o quanto que dá você É. correndo, parece uma eternidade. Então, Parece a eternidade. Não passa os 12 minutos e o trem vai cansando. Se você já não pois tiver com é. psicológico bom, você desespera e perde todo. Tem que começar com antecedência, porque como você diz, bate o Isso. desespero, mas se você tem tempo hábil, né, você vai Uhum. sem correr risco de lesão, vai aceitando o seu tempo de Isso. conseguir, então é importante vir, que eu Uhum. acho que a parte física, né, ela vem não só para a questão do TAF mesmo, mas ajuda, né? É uma válvula de escape, é um Ajuda. momento ali de você Isso. relaxar, manter o corpo Uhum. bem, né? Você passa muito tempo sentado, então depois poder fazer atividade física sem dúvida vai ajudar bastante. E para você, o que foi seu principal acerto? Né? Você comentou sobre essa ter sido a sua primeira aprovação, o que você acha que foi a virada de chave aí para você conquistar a aprovação nesse concurso? Foi assim, eu ter focado muito assim nas questões e PDF assim direto, e questão da tranquilidade, né? De tentar tirar aquele peso na véspera da prova, porque antes é aquele negócio, chegava a véspera da prova, achava que tinha obrigação de passar, batia todo aquele desespero, e se eu não passar, e não sei o quê, não sei o quê. E nessa eu falei, não, eu fiz a minha parte, estudei o que eu consegui, até o que eu não consegui, e vou lá fazer o que eu aprendi. E fui lá, fiz, igual se fosse uma provinha tranquila, e desenvolveu. Então, para mim, eu acho que o principal mesmo foi tirar esse peso das costas, né? Porque a pessoa chega no dia da prova e vê aquele peso e fala, não, eu sou obrigado a passar, igual se fosse o fim do mundo, se não Uhum. conseguisse aquela aprovação. Concurso é um trem assim, que tem certa frequência, né? E se a pessoa não parar nem nada, uma hora entra.
Uhum. Eu acho que durante a sua preparação você tem que ter um plano A, um plano B, um plano C, mas não Isso. pensando assim, o plano A é estudar, o plano B é desistir, não é isso, mas é Não, pensar assim, exatamente. eu vou estudar para essa área, então meu plano A Isso. é esse concurso, mas meu plano B, Uhum. dentro dessa área que eu escolhi, é esse concurso, esse outro concurso, né, só de entrar lá no site, né, a gente tem muito Não. cuidado na hora de soltar as notícias, de realmente ver o que é real, o que é fake, de só publicar Exatamente. aquilo que a gente tem algo de concreto, quando é algo que é porque algum site soltou e tudo, a gente pode até soltar, mas deixando claro que ainda está sendo Uhum. apurado, porque a gente sabe que a gente lida com sonhos quando a gente solta uma informação lá, mas quem entrar no nosso site vai ver os inúmeros concursos que vem por aí, das diversas áreas, tem muitos que tem que Isso. tomar até cuidado para não sair atirando para tudo É, quanto é lado aí. não ficar Então, como você perdido. disse, não tem esse peso, né? Claro que você pode Uhum. ser reprovado num concurso dos sonhos, que você sabe que talvez vai Isso. ter, como você disse, daqui a 4 anos, 5 anos, 6 anos, 5 anos. mas e aí, sabe? Você vai parar a sua vida, vai perder tudo que É, não você já tá. conquistou até ali, de conhecimento e tudo, Exatamente. não vale a pena, né? Então, Não vale. persistir que a aprovação vem pedido de entrevista também. Então, É, Gabriel, bem. quero agradecer mais uma vez a sua disponibilidade Uhum. da entrevista, falar um pouquinho sobre sua Certo. caminhada até essa aprovação. Eu imagino que quando essa entrevista for para o ar, né, o curso de formação já vai ter iniciado. Como estão as Já vai ter começado. expectativas para o início do curso? Não, já estou preparado e pro ralo, né? Que o negócio vai ser violento, mas assim, é aquela felicidade, né? Ver o sonho, todo aquele sofrimento, todo aquele trem que eu tive que abdicar, fazer umas loucuras, dar aquela continuação, aquele pique, tá ok. Já na próxima semana, segunda-feira, vai Uhum. começar a trabalhar no que eu sempre quis, no cargo do sonho. O É mais bom demais. engraçado é você ter a consciência de que não vai ser tranquilo, que vai ser puxado mesmo, É, porque é vai uma ser carreira que puxado. existe, mas falar isso com um Uhum. sorriso no rosto, isso que é o mais importante, é saber que vai exigir É, de você, do seu psicológico, do seu físico, né? Mas isso, vai exigir dentro do que é possível, né? Tanto que já tem exatamente. várias pessoas formadas que chegaram lá, né? Eu sei que o número de pessoas ali que desistem no meio do caminho é grande, mas eu imagino que essas pessoas que ficam no meio do caminho não são pessoas vocacionadas, né? Muitas vezes Isso, é. fizeram ali porque alguém da família falou para fazer, porque Fazer, a prova apareceu no meio do caminho, foi lá e fez, mas se é algo que fez, você realmente fez quer, pensou no salário só. exatamente, você chega lá, fica na torcida para dar tudo certo até o É, final. Mas vai parar por aí, vai aposentar as canetas ou tem outros objetivos? não, agora meu foco mesmo é investir mesmo na minha carreira militar. Agora é Uhum, só crescer lá dentro, às vezes no próximo concurso estudar já para o oficialato, né, mas uhum. meu foco mesmo agora é servir o corpo de bombeiros do E Goiás. me corrija se eu estiver errado, né? Quando você já é militar, por exemplo, já é praça, você tem tempo a mais para poder fazer para oficial, né? Então, é diferente Isso. para quem é civil, entrar com oficial tem um limite de idade, mas para quem já Aham. está lá dentro, já é soldado, já é praça, muda esse critério de idade, né? Muda. Lá no caso não tem. Estando lá dentro, esse critério da idade ele já não serve mais. Uhum. Aí fica Então, é um alívio, né, já é mais uma tranquilidade. o pessoal que quer chegar ao oficialato, né, vale a pena fazer aí também os concursos para praça, para depois Isso. não ter esse peso da idade aí e ficar com a contagem regressiva. Então, É. vale a pena fazer e realmente depois poder fazer com essa tranquilidade. Então, fico na torcida, né, para que dê Tá tudo bom, certo até o obrigado. final, para que no futuro muito próximo, saia no concurso para oficial, chegue a aprovação também, só que eu vou querer mais entrevistas também. Pode deixar. Pode Gabriel, contar. mais uma vez, obrigada. E para a gente finalizar, o que Obrigado. que você quer deixar de dica, de mensagem, tanto para quem vai iniciar os estudos para concurso público agora, principalmente aí, né, pensando nas carreiras policiais, na área de segurança pública, e o que que você quer deixar de mensagem para quem já estuda, mas ainda não alcançou a tão sonhada aprovação? Assim, de dica, eu sempre manter a tranquilidade, a constância no estudo e nunca desistir, porque a aprovação ela vai chegar para aqueles que não para, que não desiste, ela vai chegar uma hora. Então vai lá, estuda, faz o seu melhor, mantenha a constância que uma hora você vai estar aí de boa, com o nome lá no diário oficial, comemorando, Dando já entrevista por fazendo plano. estratégia. Isso, exatamente. Então, Gabriel, mais uma vez, obrigada e parabéns. E o pessoal que está nos assistindo, como eu disse, quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos e conferir a entrevista por escrito do Gabriel também está lá no nosso site. É só acessar estratégiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.